homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero também externar minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando aí, cooperando nos comentários da revista de jovens, da classe de jovens, revista do primeiro trimestre de 2023. Hoje é dia 1º de janeiro. Eu quero já transmitir as minhas felicitações e desejos a todos os irmãos inscritos do canal Rascunho da EBD, né? Que você tenha um ano de paz, desejo a todos um feliz ano novo, um ano de bênção, de prosperidade e muitas realizações. Assim como disse na aula dos adultos, também digo agora na classe dos jovens. Deus abençoe todos, no nome precioso de Jesus, que seu ano seja repleto de bênçãos e realizações e que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos para a aula. Hoje nós temos uma aula. Começaremos o primeiro trimestre e nós vamos estar estudando sobre separados para Deus. A lição fala propriamente dita de santificação. Santificar, santificação. E por que não dizer trabalhar um pouquinho também do que é profano, né? O que não devemos fazer e nem o que o santo não deve se envolver, né? Na lição de número 1, nós estaremos estudando sobre santidade e o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, estaremos estudando o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, o temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, estaremos estudando santificação e a palavra de Deus. A santificação e a palavra de Deus. Na lição de número 5, estaremos estudando libertos para viver em santidade. Na lição de número 6, estaremos estudando mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele, não é? Na lição de número 7, estaremos estudando santidade de dentro para fora, né? Estaremos também na lição 8 aprendendo o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte, né? Também estaremos na lição de número 9, estaremos estudando aí sobre a santidade é a marca do crente. Na lição de número 10, estaremos estudando arrependimento, perdão e santificação. Na lição de número 11, estaremos estudando santidade integral. Na lição de número 12, estaremos estudando uma vida cheia do Espírito. E na lição de número 13, estaremos estudando as bênçãos de uma vida santificada. Tá certo? Então, o tema dos jovens nesse trimestre é santificação ou santidade. Quais a diferença? Vamos trabalhar essa tratativa, não é? Para começar, o que é santidade? Santificação, quando isso decorre, não é? Essas e outras questões estaremos respondendo aqui no canal Rascunho da EBD. A leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 20, versículo de 1 a 8, não é? E o texto diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel dê a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o seu santuário e profanar o seu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem, se que houver dado a sua semente a Moloque e não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem que contra a sua família eu extirparei do meio do seu povo, com todos os seus que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Versículo 6, quando uma alma que se virá para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir após ele, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei no meio do seu povo. Portanto,
Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai-vos os seus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Glória a Deus. Então, nessa lição de número 1, no tópico de número 1 diz assim, sagrado e profano. Né? Na lição de número 2, nós vamos encontrar, no tópico de número 2, nós vamos encontrar o que é santificação. E no tópico de número 3, os 3 estágios da santificação. Uma lição muito importante, boa, interessante e com conteúdo sobejo aí para estudarmos. Então vamos decolar e vamos para a aula, tá certo? Espero poder ajudar os mestres aí, os professores das classes de jovens. E é um prazer estar trabalhando essa proposta com vocês. Glória a Deus, não é certo? Então, baseado nisso, vamos para a aula propriamente dita. O que é santidade? Santidade é difícil de determinar, né? Porque o santificado, o significado, melhor, da etimologia da palavra santidade, no grego, no hebraico é kodesh, um substantivo, ou santo. No hebraico é kadosh, é um adjetivo. No hebraico, kodesh, que é um substantivo, e o santo, e kadosh, que é um adjetivo. Então, no sentido mais comum atribuído, né, a essas palavras é o de separação, uma vez que geralmente aparece na Bíblia como posto do profano ou comum, né? É o comum, capítulo 10, versículo 10 de Levítico. Uma coisa é certa, os termos santidade, santo, são usados fundamentalmente para expressar um dos mais destacados atributos de Deus em toda a palavra, em toda a Bíblia, né? Fazendo referência, né, à natureza, à sua natureza suprema e das suas obras, né? A distinção das coisas comuns ou profana, né? Então nós vamos trabalhar essa proposta, a santidade, a marca do povo de Deus, né? Então Deus como padrão de santidade para o povo, né? Deus, o Pai é santo, o Espírito já traz o nome santo e o Filho também é santo. Aliás, longe de atenuar aí a santidade de Jesus, que no Novo Testamento faz-se exaltar, né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo número 26. Né? Então vamos ver nesse texto de Hebreus um profundo sentido da palavra santo, né? Quando atribuída a Deus, no Deus da Bíblia, a pureza, a ausência de mancha, a distinção dos pecadores, né? Simplesmente é majestade, dentro da sublime majestade. Deus é o único santo em si mesmo e, portanto, é nosso padrão mais elevado de santidade. Então Deus é o nosso padrão elevado de santidade. Glória a Deus, né? Mas santidade é um adjetivo comunicável de Deus, né? Tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. No caso de santidade, que é um atributo comunicável de Deus com suas criaturas, embora jamais gozaremos de plena pureza aqui, enquanto ainda sofremos as tentações da carne, né? Os resquícios do velho homem, não totalmente aniquilado, né? Então Deus é totalmente santo, distinto e separado de tudo o que ele fez, bem como diferente dos deuses venerados pelos cananitas, para cuja terra os hebreus fugitivos do Egito caminhavam, né? Então observe que caminhar em direção da santidade não coaduna com mistura profana, né? Não vai coadunar com a santidade e com o profano, não vai dar certo. No Antigo Testamento, como no Novo, o povo santo de Deus, que partilha de sua santidade, é chamado a viver de maneira que demonstre a realidade do relacionamento com Deus, uns com os outros. Vamos ver o que o texto propriamente dito da lição nos apresenta, né?
o primeiro tópico, sagrado e profano. Profano, para estudarmos a respeito do conceito de que houve de santidade nos nossos dias, então é indispensável tratarmos a interdição do sagrado e profano. O que é profano? Vamos trabalhar um pouquinho o significado desse termo, né? Vamos trabalhar o significado desse termo profano, né? Então, profano, dentro da sua etimologia e definições, nós vamos observar que o termo, uma palavra portuguesa vem do latim, que é profanus, que significa literalmente perante ou fora do templo, né? Ou seja, aquilo que é secular ou corrompido, não religioso, vulgar, indecente. Então, este é o antônimo de sagrado, né? Seus sinônimos são irreligiosos, seculares, sacrilégios, blasfemo, né? Ímpio e vulgar. Esse é o significado e o antônimo de santidade, né? Que é, no caso, esse antônimo é o profano. A palavra hebraica mais comum traduzida no Antigo Testamento é halal, que quer dizer livre, aberto, provavelmente com a ideia de que certas coisas estavam fragmentadas ou franqueadas a uso vulgar, desvinculando assim os poderes sagrados do templo. Já no termo grego, por sua vez, o vocabulário correspondente a bebelos, que é acessível, legal de ser pisado, né? E isso vai aparecer, esse termo vai aparecer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 1 Timóteo 4, 7 e 1 Timóteo 6, 20 e 2 Timóteo 2, 16, Hebreus 12, versículo 16. Vai aparecer já o verbo bebelou, no caso que aparece aqui, aparece por duas vezes, em Mateus 12, verso 5 e em Atos, capítulo de número 24, versículo número 6. Então, fora do templo, as coisas que eram vulgares, podendo ser pisadas por pés comuns. Então, quando alguém tratava o templo ou alguma coisa do recinto sagrado como trataria as coisas vulgares, então eram consideradas sacrilégio, né? Ou sacrilégios, né, cara? Pois nos dias atuais estão fazendo isso, né? O que se faz fora do contexto da igreja, querem fazer dentro da igreja. Querem fazer em festa, fazerem dança, fazerem festas juninas e muitas banalizações. Estão banalizando o sagrado, não é? Outros são movimentos espúrios que vêm surgindo aí, de pessoas totalmente sem contexto e sem consciência, sem contexto propriamente dito, sem consciência não, sem contexto, que eles estão conscientes de que estão fazendo errado, não é? Muitos movimentos, muitas objeções à Bíblia. Jesus parece que não é mais, Jesus não existe, e muitas anomalias vêm surgindo ao longo dos dias. Tenhamos cuidado, porque o amor de muito tem se esfriado e as pessoas estão procurando adequar um Deus para si, não está querendo aceitar a palavra, não está querendo aceitar os desígnios de Deus. Pelo contrário, estão criando um Deus e um Cristo para si, um Cristo que seja conveniente a si, um Deus pessoal de si. E isso não é o Deus da Bíblia, não é o Senhor, Criador dos céus e da terra, ok? Porque Deus é imutável, ponto. Dentro da imutabilidade de Deus, você não vai encontrar espaço para suas manias, para você profanar o que quer que seja. Então, profanação, nós vamos encontrar a profanação proibida na Bíblia, né? No Antigo Testamento, muito se dizia a respeito das coisas santas, né? As definições bem claras aí foram ali traçadas entre o sagrado e o profano. O Senhor Jesus ensinou que todos os aspectos da vida humana são santos e sagrados. Então, um homem, uma vez redimido, torna-se um templo onde o que é profano não pode entrar. 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 16. Então, nós vamos ver. Estamos vivendo aí um período caracterizado pela profanação, quando muitas pessoas não mais têm qualquer objeto sagrado e nem mais tem respeito, consentimento pelas coisas e funções religiosas, né? Nós estamos vivendo dias difíceis,
e não podemos baixar a cabeça e baixar a guarda para essas anomalias, não é? Que para tentando facilitar e abrir caminhos, não é? Caminhos que Deus não trabalhou, caminhos que Deus não avisou para percorrer, caminhos nebulosos, querendo facilidade para encontrar o Deus Santo trabalhando com profanação. Não vai encontrar nunca. Deus é santo e exige que sejamos santos, né? Então não adianta tentar trabalhar dentro de uma visão profana para tentar achar um Deus santo. Esquece, né? Porque já somos recomendados que não podemos profanar aquilo que é sagrado. Já no Antigo Testamento ainda aparecem mandamentos para não se profanar no santuário. Levítico 19, verso 8, Levítico 21, versículo 9. Ao sábado, por exemplo, nós vamos ver capítulo 31, versículo 14. O nome de Deus não pode ser profanado, em Êxodo capítulo 19, verso 22. Né? Bem como Malaquias capítulo 1, verso 12. O leito conjugal do próprio pai de alguém, através de incesto, como está escrito, não pode ser profanado. Né? E, enfim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e assim obteve uma reputação de ser uma pessoa profana, que não tenha respeito pelas coisas santas. Então tenhamos respeito pelo que é santo. Jeremias capítulo 23, versículo 11, mostra que até mesmo os profetas e sacerdotes podem se tornar profanos. Tenhamos cuidado com isso. Então, definindo aqui o que é profanação, né, nós vamos dar sequência à nossa temática, não é? Nós vamos dar sequência aí ao que diz a sacrossanta palavra de Deus, ok? No Antigo Testamento, como no Novo, o povo santo de Deus, que partilha de sua santidade, é chamada a viver de maneira que demonstre a realidade do relacionamento com Deus. E a realidade do relacionamento com Deus é a santidade, ok? Como nós estamos trabalhando esse paralelo entre o sagrado e o profano, como já trouxe aqui a definição, entre o sagrado e o profano, na Idade Média, por exemplo, a relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento do medo, de poder e de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. O poder era representado por aqueles que determinam, não é? Ou seja, que detinham algum tipo de liderança religiosa. O desejo era um conjunto de impulso em direção à própria vontade e os desejos carnais. Na Idade Média, por exemplo, na Idade Antiga, aliás, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ao culto, aos ritos, e não deveria ser infringido. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Okay? Nós podemos ver com clareza, né, no que o crente os não crentes receberam tantas informações, né? Os não crentes eles receberam tantas informações dentro dessas concepções de ritos e religiões. O profano é tudo aquilo que não pertencia à religião, certo? A concepção da vinculação com o sagrado, né? Então podemos observar que dentro do que é santidade, né? Dentro do que é santidade, nós temos assim por caracterização da Bíblia e porque a Bíblia nos recomenda tudo isso. Então, quando as sociedades de um modo geral tem a concepção diferente a respeito do sagrado. No geral, são os crentes que recebem tantas informações a respeito de Deus que acabam por formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso. É sobre o que é santo, né? Algumas pessoas não crentes têm a concepção diferente a respeito do que é divino e sagrado, mas na maioria dessas elas têm esperança em uma vida após a morte, consequentemente uma prescrição de ritos e práticas como requisito para se alcançar este novo estágio depois da morte, né? A mediação entre o sagrado e o profano. O sagrado e o profano são antagônicos, eles não se misturam, ponto, né? Entre o sagrado tem a origem em Deus e é baseado nas escrituras. O profano vem do maligno
e encontra lugar no velho homem, na carnalidade, na banalização e na falta de sacralidade, obviamente, né? No Antigo Testamento, quem cuidava das coisas divinas era o rei, o sacerdote e o profeta. O rei era quem comandava o povo, o sacerdote era o principal entre o sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes, era responsável pelo culto, né? E pela adoração e pelos sacrifícios da congregação dos filhos de Israel. Sua função era representar o israelita diante de Deus. O profeta falava em nome de Deus. Então, cada um tinha a sua vocação e a sua tarefa ali de ministrar aquilo que Deus estava passando ao povo, não é? Ainda trabalhando a questão da virtude e santidade, né? Veremos isso no capítulo 20, verso de número 26 de Levítico, né? O texto diz assim: e ser-me-ei santo, porque eu sou santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor sou santo, e eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meu. Então, quem é crente em Cristo, quem busca ao Senhor, não tem condições de andar em profanação, não tem condição de andar, não pode, não deve, e se assim estiver acontecendo, esquece, precisa correr depressa para desprezar o que é profano e entrar para o rol da sacralidade, caso queira alguma coisa com Deus Santo, ok? O texto-chave de Levítico, por exemplo, que aponta para a principal qualidade de Deus, que esperava encontrar um povo com mão forte, ele livrou da escravidão, do povo de Faraó, o povo através do qual Deus desejava fazer leis santas, costumes santos e o Messias santo. Infelizmente, quase sempre aí Israel ficou aquém dos anseios e investimentos que o divino fez nele, né? O Senhor fez nele. Isaías capítulo número 5, versículo de 1 a 7, nos aponta isso. Embora isso não fosse surpresa para aquele que também é onisciente e previu muitas quedas do seu povo, né? Deuteronômio capítulo 31, versículo 15 e 18, né? Deus como fonte da santidade para o povo. Santidade não é um esforço sobre-humano, né? Para se adequar aos padrões e exigências da divindade. É uma obra do próprio Deus. Santidade é uma obra do próprio Deus que opera em nós, quando lhe damos livre consentimento ao nosso coração, abrimos o nosso coração, entregamos sim tudo para Ele, nosso consciente, nosso intelecto. Assim, a santidade ela toma espaço, encontra espaço. Aí nós nos submetemos à vontade de Deus, ainda que temos que sofrer a dor da renúncia, mas o Senhor, Ele exige santidade, né? E através de Moisés, o Senhor disse assim: obedeça aos seus decretos e pratique-nos. Eu sou o Senhor, que os santifico. Capítulo 20, versículo número 8 de Levítico. Então vamos perceber que o Senhor, a quem santifica, é o seu povo. O Senhor é quem santifica o seu povo. Ele é quem remove as manchas do pecado. Ele é quem dignifica os seus escolhidos. Então, todavia, esta não é obra divina e incondicional, Deus exige antes que o seu povo lhe obedeça, né? Então, devemos obedecer ao Senhor, certo? Então, dentro dessa santidade para um povo de Deus, lá no Novo Testamento, Paulo diz que devemos discernir o que é agradável a Deus. Noutra ocasião, Paulo diz qual a boa vontade de Deus, qual a vontade de Deus para nós, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 3. Embora as leis cerimoniais e muitos costumes de Israel demonstravam zelo do Senhor para com o seu povo, já não se aplica aí mais na igreja do Novo Testamento o fato de que Deus continua exigindo santidade. A quem ele, mediante Jesus Cristo, chama para si ser depois meus imitadores, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Ser depois imitadores de Deus como filho amado. E Deus é santo, então Deus continua
pedindo e exigindo que sejamos santos. Deus continua sendo a maior referência da pureza que devemos ter e devemos olhar. O texto diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele quem sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, tá certo? E novamente Deus é apontado aí como fonte da nossa santidade. Né? Estado, santificação é um processo. Santidade é um estado da alma e santificação é um processo. E o mesmo Deus de paz os santifiquem em tudo. Santifiquem tudo. E todo o vosso espírito, vossa alma, vosso corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Então, ser santo é atributo de Deus e é uma exigência de Deus para nós, ok? É bom que tenhamos isso em mente, né? Não tenha dúvida que devemos ter isso em mente, né? Então, santificação é um processo progressivo, não é? Contínuo, operado por Deus na vida daqueles que foi regenerado, convertido, justificado. Então, o processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Então, assim também a santificação leva a morrer dias após dias para o pecado. Nos leva a morrer dias após dias para o pecado. Então, vivendo em santidade, o crente vence a tentação, a concupiscência da velha natureza, e através da santificação, não é? Nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos, práticas e prática pecaminosa da nossa carne, e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. O que significa santificação ou santidade? Só resumindo aqui, a palavra como santificação, santificar ou santidade, deriva de vocábulos latinos sanctus, né? O santo, por sua vez, o vocábulo geralmente traduz o hebraico kadesh, o que é separado, consagrado. O termo grego é hagiasmo, né? Que é consagração e purificação. O termo hebraico é aplicado no Antigo Testamento, né? Aparecendo aí também no substantivo e adjetivo, né? Acredita-se que o termo seja derivado da raiz hebraica, que significa separar ou cortar. Então, alguém ou alguns também sugerem que existem outros aspectos de santidade dessa raiz, né, que transmite aí o sentido da palavra brilhar, se estiver aí, por exemplo, correto. Então, esse termo tanto enfatiza a ideia bíblica da separação, quanto a ideia da pureza, né? Da ideia da pureza. Então, vejamos, né? O tópico 2 diz: o que é santificação? Pergunta aqui. Compreendendo os termos, santidade, no hebraico, a palavra kadesh, santo, eu já trouxe isso aqui, significa separação que é comum ou impuro, é a consagração a Deus, não é? O termo é utilizado em Levítico, capítulo 6, verso 19 e 23, a respeito da consagração dos santos, e em Êxodo, capítulo de número 29, verso 37. As leis de Deus sobre os pecados está exposta e escrita, aliás, no capítulo 22, versículo de número 13 a 20, em Deuteronômio, né? Trata-se a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram povos de Deus, por isso ele deveria evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida, né? A santificação e a Septuaginta, por exemplo. Na Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, a raiz hebraica que dá origem à palavra santificação é traduzida como, na grande maioria das vezes, do termo santo. De forma geral, o termo é utilizado pelos autores bíblicos, que se refere à santificação como objetivo principal de enfatizar o sentido de separação
das práticas consideradas pecaminosas. Eles também apontam aí para a ideia da consagração e dedicação ao serviço de Deus, tendo como o parâmetro justiça e vontade do Santo Deus, né? O tópico de número 3, para fechar, 3 estágios da santificação. O primeiro estágio é a santificação posicional ou inicial. O segundo estágio é a santificação contínua e progressiva. E o terceiro estágio é a santificação final. Interessante essa questão posicional, experimental e final. Né? Também coloquei aqui no meu rascunho. Né? Quem opera a santificação, Deus ou o homem? A santificação é obra de Deus, né? Mas geralmente atribuída às Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Então, no entanto, o homem foi regenerado, também participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pelo qual, em parte, o Espírito Santo efetua a obra na vida dele. Né? Essa santificação posicional é onde que foi regenerado e justificado. É aquele que foi regenerado e justificado. E é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Já o experimental, que está aqui na nossa lição, no final da página, no tópico número 3, né, podemos observar que esse experimental é a santificação, que tem início como uma regeneração, encontra-se base judicial na justificação. Né? Desenvolve-se aí, conforme está escrito aqui, essa santificação progressiva. Não é? Essa santificação progressiva é a santificação dinâmica, um processo contínuo. Então, essa santificação é contínua. Não é? Já a santificação final, a pessoa que é justificada tem de conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará o seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e modificada. Tá bom? Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus continue trabalhando nos nossos corações. Próxima aula estaremos dando continuidade, né? Estaremos na lição de número 2, o pecado sob a perspectiva do Deus Santo. Né? Vamos ver aí que há um equilíbrio na santidade, a verdade bíblica operada pela santidade, os primeiros grupos de dúvidas, que traz aí a questão da carta de Paulo, né? Que nos diz assim: assim também opera a vossa santificação com temor e tremor, porque Deus é santo e opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Deus abençoe e até a próxima aula. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.